versículo 22. Mateus capítulo 14, versículo 22, a palavra do Senhor diz assim: logo a seguir, Jesus fez com que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E ao cair a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era ao contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá aí andando sobre as águas. E Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. E reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Vamos orar. Nós te louvamos pela tua palavra, Jesus. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés, a tua palavra nos direciona, a tua palavra nos guia, e nós queremos aprender com a tua palavra essa noite, Pai. Que o nosso coração possa estar aberto, que toda distração possa cair por terra, e que nós possamos aprender com a tua palavra nessa noite, em nome de Jesus, amém. Nós estamos em uma série de mensagens chamada Avante, Casa de Paz, e hoje eu quero trazer uma mensagem ao coração de vocês, mediante ao que eu entendo um pouco sobre ambientes e momentos e etapas da vida. E talvez essa palavra ela é muito propícia para o que alguns de nós estamos vivendo nesse tempo. Não tenha medo, talvez seja uma das mensagens mais impactantes que você possa ouvir. E por isso eu quero que você preste muita atenção, porque o Senhor tem falado muito ao meu coração nesses últimos dias sobre essas palavras, sobre esse direcionamento, para que nós não possamos ficar perdidos enquanto o Senhor está fazendo. A pior coisa que pode existir na vida de um homem é perder o tempo. A pior coisa que pode existir na vida de um homem e de uma mulher é não conseguir saber o tempo de fazer as coisas na hora certa. Porque se nós perdermos o tempo, talvez nós faremos atrasados, ou talvez nós faremos adiantados. Qual que é o problema? Fazer adiantado faz aquilo que era poderoso se tornar perigoso. É como uma criança, um adolescente de 13, 14 anos de idade, que o pai pega o carro, ensina a dirigir, e aí o filho, certa noite, acorda de madrugada, sem os pais saberem, pega a chave do carro, entra na garagem, abre a garagem, pega o carro e vai dirigir de madrugada. Provavelmente esse filho, por causa da inconsequência, vai bater o carro e vai trazer um problema para o seu pai. Não importa se o menino era bom ou ruim de direção. O que importa é que ele fez adiantado
alguma coisa que ele poderia ter esperado com o tempo. Mas assim também como alguém que esperou 80, 90 anos de idade para ir tirar uma carteira de habilitação, não é que não possa, pode sim, com 80, 90 anos tirar uma carteira de habilitação, mas os reflexos já estão lentos, e provavelmente essa pessoa terá problemas na direção. Então as palavras que o Senhor quer dizer a nós nesse tempo é, para que nós não possamos estar adiantados, nem estarmos atrasados. E apesar de termos muitas informações e muita tecnologia nos últimos tempos, como nunca vemos antes, por exemplo, uma criança de 8 anos hoje tem mais informação no seu dia do que o imperador no tempo de Nero. Uma criança de 8 anos, ele recebe muito mais informação, não estou dizendo conhecimento, estou dizendo informação, do que um imperador há 2000 anos atrás. O problema é que, mesmo com tanta informação, mesmo com tanta tecnologia, o medo continua crescendo e avançando em nossos corações. O que talvez pode acontecer são esses medos mudarem de lugar. O que pode acontecer é, eu tinha medo de uma coisa, agora eu tenho medo de outra, mas fato é de que o medo tem nos dominado cada vez mais. E aí, pensando sobre isso, eu fui buscar e fui pesquisar quais são os principais medos do ser humano hoje. E aí eu listei esses medos. E o primeiro medo é o medo da morte. A maioria do ser humano tem o medo da morte, o que é inútil. Por quê? Porque um dia você vai morrer. Não sei se já passaram contando para você que você nasceu com a certeza de que você vai morrer. É um medo inútil, mas a maioria das pessoas tem medo de morrer. Portanto, vamos descartar esse medo, porque é um medo que não faz sentido, porque todos nós um dia iremos morrer. E aí eu listei os 3 maiores medos do ser humano, começando pelo medo da rejeição e da exclusão social. O ser humano tem medo de ser rejeitado, não ser aceito, ser julgado, ser humilhado ou perder vínculos emocionais. O ser humano tem muito medo da rejeição. É só nós pegarmos crianças e adolescentes em formação e eles sempre se amoldam a outra criança ou a outras crianças para que eles não sejam rejeitados. Por quê? Porque não tem nada pior do que uma criança chegar na escola, algumas crianças reunidas e só ela sozinha. Ou você chegar no trabalho e talvez querer se adequar a algumas pessoas e as pessoas te excluírem por alguma coisa que você faz ou por aquilo que você é. O ser humano tem medo da rejeição e da exclusão social. Não ser aceito é um problema para nós. Ser julgado pelo olhar do outro é um problema para nós. Então, por exemplo, nós temos medo do julgamento do outro, não por aquilo que nós somos, porque às vezes temos uma base sólida, mas simplesmente pelo medo do que o outro vai pensar, sendo que o outro saiu de um local totalmente diferente, viveu uma vida totalmente diferente da sua, mas ainda assim você tem medo do julgamento. Nós temos medo do julgamento e da rejeição do outro. O segundo medo do ser humano é o medo do desconhecido, o futuro incerto, mudanças inesperadas, tomar decisões grandes, ambientes desconhecidos. O ser humano morre de temor do desconhecido. Não sei se era assim com você, mas quando eu ainda trabalhava para outras pessoas, a pior coisa era o primeiro dia de trabalho, porque você não sabia o que estava te esperando. Você colocava coisas na sua cabeça às vezes, porque você ia chegar num trabalho e não sabia o que estava te esperando lá. No meu tempo não tinha celular para pegar ônibus para ir trabalhar, então você tinha que saber o horário, e aí o seu medo era, é o meu primeiro dia de trabalho, meu Deus do céu, eu nunca peguei esse ônibus para ir para esse endereço. Aí normalmente você acordava muito mais cedo. Para os adolescentes que estão aqui, não tinha celular, então o horário do ônibus era pregado num lugar que você tinha que ir lá ver o horário do ônibus, e aí você via o horário do ônibus, tinha que acordar mais cedo para pegar o ônibus no ponto e torcer para o ônibus não passar antes, ou passar depois para que você não chegasse atrasado. Aí chegava no trabalho tremendo de medo, mudança de escola, mudava de escola e chegava na escola totalmente deslocado, porque os amigos ficaram em outra escola, agora você tem que começar em outra escola. O ser humano tem medo do desconhecido desde a sua infância. E o terceiro medo é o medo do fracasso.
O ser humano morre de medo de falhar em público. Nós morremos de medo de decepcionar o outro. Nós morremos de medo de não ser bom o suficiente, de perder oportunidades ou de errar. O ser humano morre de medo. Nós temos outros medos, mas esses aqui são os principais medos que o ser humano sofre. E aí eu fui pesquisar se esses são os principais medos, o que é o medo, o que é o medo? E aí eu descobri que o medo é um alarme natural, que o corpo avisa, abre aspas, cuidado que isso pode te machucar. O medo é o seu corpo te avisando que aquilo pode ser um problema. Então, de fato, o medo não é tão ruim, porque o medo pode te proteger, o medo pode te manter atento, o medo pode fazer com que você saia fora de alguns riscos. Mas qual que é o problema? O medo exagerado. Repita comigo: medo exagerado. O problema não é o medo, o problema é o medo exagerado. E quando se trata de nós, cristãos, servos de Deus, o problema, além de ser um medo exagerado, é o medo de avançarmos para algum lugar após recebermos uma autorização ou uma ordem do nosso Senhor. Além do medo exagerado, qual que é o problema para nós? O Senhor nos dá uma ordem, o Senhor nos dá uma visão, um direcionamento, e nós não avançamos, porque temos medo de avançar, mesmo com a palavra do Senhor que Ele já tem nos dado. E é isso que nós queremos ver. Por quê? Porque Jesus, o homem mais santo que pisou na terra, escolheu 12 discípulos para treinar. E durante 3 anos e meio, esses discípulos o acompanharam na sua alimentação, nos seus milagres, e até mesmo no choro quando acontecia. Qual que era o objetivo de Jesus, irmão? Preste atenção. O objetivo de Jesus era, ele sabia que iria voltar ao céu. Ele queria treinar esses homens, para quando ele subisse, esses homens fossem precursores do maior empreendimento que já houve na terra, chamado igreja. Então Jesus pegou 12 homens e disse: vou treinar vocês, vocês vão comer comigo, vocês vão dormir na mesma casa que eu, vocês vão me acompanhar por onde eu for, vocês vão acompanhar a cura, vocês vão acompanhar a libertação. Por quê? Porque um dia eu vou subir e esse empreendimento será responsabilidade de vocês, para que vocês possam avançar. E por que Jesus fez isso com esses discípulos? Primeiro, para testar a fé deles. E muitas das vezes, ele permitia que esses homens passassem por algumas rotas, sem a presença dele no local. Então Jesus arregatou, ele chamou para si 12 discípulos, e aí com esses 12 discípulos, ele andava com eles na maioria do tempo, mas às vezes, Jesus fazia com que esses discípulos fossem para alguns lugares, sem eles, para que esses homens tivessem a sua fé testada. E é isso que nós vemos no capítulo 22, com a sua Bíblia aberta, diz assim, versículo 22, perdão. Logo a seguir, Jesus fez que os discípulos entrassem no barco, e fossem adiante dele, para o outro lado, enquanto ele se despedia das multidões. Presta atenção, Jesus tinha acabado de multiplicar pães e peixes. Imagina a festa que estava onde ele tinha multiplicado. O povo querendo conversar com Jesus, todo mundo afoito dizendo: como um homem pega 5 pães, 2 peixes e distribui para 5.000 homens? E aí Jesus fica na beira da praia para conversar com essas pessoas, e talvez também os discípulos estavam afoitos dizendo: meu Deus, quem é esse cara? Nós estávamos com ele curando pessoas, tudo bem. Nós estávamos com ele libertando pessoas, tudo bem. Mas agora ele pegou 5 pães e 2 peixes e distribuiu para 5.000 pessoas. Todos queriam conversar e entender quem era esse homem que fez esse milagre. E os discípulos provavelmente também estavam empolgados. Tão empolgados, e talvez alguns deles cheios de fé, que Jesus permitiu que eles andassem sozinhos. E a primeira observação que o texto nos traz é que, quando nós andamos com Jesus, por vezes o Senhor vai permitir com que nós tenhamos independência, porém baseados na dependência dEle.
O Senhor, por vezes, vai permitir com que nós possamos andar durante um tempo em independência, porém, baseados na dependência que é Ele. Tem uma frase que eu gosto muito de falar, é que o Senhor não está gerando um berçário. Então, por vezes, Ele vai permitir com que nós possamos andar sozinho. Por quê? Porque nós somos como crianças que estamos crescendo. Então, assim como um pai precisa ensinar o seu filho como ele deve crescer, porque uma coisa é uma criança de 1, 2 anos, outra coisa é uma criança de 8 anos, outra coisa é uma criança de 10, de 12, outra coisa é um adolescente de 18. Então, um pai não pode criar uma criança de 1 ano como cria um filho de 18 anos, apesar que é o que está acontecendo nos nossos dias. Mas o Senhor é assim conosco, presta atenção, irmãos. O Senhor permite com que às vezes nós andamos em independência, porém na dependência dEle, assim como um pai faz com um filho. Por quê? Porque um filho com 1 ano ele não pode ficar sozinho. Um filho com 10 anos, o pai já começa a liberá-lo para que ele possa ficar sozinho. Um filho com 10 anos, principalmente se for homem, o pai já diz: meu filho, você precisa ser homem, portanto, vou sair meia hora, 20 minutos, fique sozinho, daqui a pouco eu volto. Aí quando vai passando o tempo, o menino vai crescendo, o pai vai liberando. Por quê? Porque a criança precisa crescer. E eu sei que você é pai aqui, abre as aspas comigo, eu sei que é difícil para você. Eu também estava nessa neura há um tempo atrás, dizendo: meu Deus, como o mundo é. Porque, por exemplo, quando o Guilherme tinha 10, 12 anos, o mundo era outro. Então, o Guilherme andava sozinho, com 12 anos de idade, 13 anos de idade. Aí eu pensando, o mundo hoje é outro. Com quanto tempo dá para liberar o Tiago? Com 10, com 12, com 15, com 16, com 18... Aí esses dias para trás eu virei para o aluno e disse: não quero saber, com 12 anos esse menino precisa ser independente, vai depender da gente só financeiramente, e olhe lá, tem que se virar no mundo. Por quê? Porque é homem, e homem tem que crescer. Quanto mais rápido crescer, mais rápido se desenvolve. E eu não quero levar um menino de 16 anos na entrevista de emprego. Assim como um pai faz com o filho, para que o filho possa crescer e evoluir, Deus faz conosco. Talvez para a nossa geração seja difícil ver isso. Por quê? Porque os pais estão cada vez mais fazendo com que os filhos sejam inteiramente dependentes deles, sem prazo de validade. Mas preste atenção, irmãos, um pai de verdade libera o seu filho com o passar do tempo, assim como Jesus nos libera com o passar do tempo. Porque o crente tem que crescer. Repita comigo: o crente tem que crescer. Hebreus 5,12 diz assim: depois de tanto tempo, vocês já deveriam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. Jesus libera com o tempo. Jesus faz com que nós possamos crescer e fiquemos independentes dele, porém totalmente na dependência daquilo que ele está fazendo. E foi isso que ele proporcionou aos discípulos. O quê? Vão, entrem no barco e vão enquanto eu fico aqui, por 2 motivos. O primeiro, ensiná-los sobre essa independência. Jesus liberou os discípulos para ensiná-los que eles deviam ser independentes na dependência dele. Segundo motivo, Jesus libera os discípulos para que ele pudesse orar sozinho. Versículo 23. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. E ao cair a tarde, ele já estava só. Jesus diz: vão, vocês vão ser independentes, porém me deixem aqui para que eu possa orar. Jesus sempre deixou claro a importância da oração. Em Mateus 6,6 ele diz: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então o seu pai que te vê em secreto te recompensará. Em Marcos 1,35 ele diz: levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Lucas 5,16 diz: ele porém retirava-se para o deserto e ali orava. Jesus nos ensina que definitivamente nós precisamos de orar. O problema, irmão, não é o fato de você não conseguir orar 10 minutos hoje.
O problema é nós nunca evoluirmos na oração. E aqui é a parte açougue da mensagem. Nós passamos horas no celular, nós passamos horas conversando com pessoas, passamos horas observando a vida de pessoas famosas, influenciadores digitais, passamos horas conversando sobre futebol, sobre série, sobre filme, porém não gastamos segundos conversando com o nosso Senhor. Oferecemos ao Senhor migalhas, mas queremos que Ele nos dê banquetes. Passamos horas com o celular na mão, passamos horas em frente à televisão, assistimos 1 milhão de coisas, mas não conseguimos passar muito tempo em oração com o Senhor. Se eu te perguntar o nome do personagem da sua série favorita, você vai saber de cor. Se eu te pedir a escalação do seu time de futebol de 1912, você vai saber de cor. Se eu te pedir um conselho em quem votar, está baixando meu microfone, vocês vão me dar de cor. Mas se eu pedir para orar para uma pessoa, ou passar 10 minutos orando, acabou o assunto. Bora orar 10 minutos? Não tem assunto. 2 minutos eu já me levanto, porque eu não conheço o meu Senhor e não tenho assunto para trocar com Ele. Eu viro à noite conversando com um amigo, eu viro à noite conversando com um familiar, eu viro à noite assistindo uma série, maratonando uma série, mas na hora de falar com o Senhor, não tem assunto. Sabe o que o Senhor está dizendo? Quando Ele libera os discípulos para orar, Ele está dizendo: se eu mesmo orava de madrugada, se eu mesmo orava em público, sozinho, quando estava bem, quando estava mal, por que vocês desprezam tanto o poder da oração? Jesus, Deus que se fez homem, gastava tempo com oração, liberava pessoas para que pudesse orar. Por quê? Porque Jesus sabia o problema da falta da oração. E qual que é o problema da falta da oração, irmão? O problema de não orarmos é que nós não conhecemos a Jesus como Ele é. Olha só o que diz o versículo 24. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O barco era a estrutura que os discípulos estavam. Pedro, Tiago e João estavam no barco, os caras eram pescadores experientes, portanto eles dominavam do assunto, eles sabiam o que estavam fazendo, mas agora esse barco estava longe, açoitado pelas ondas e pelos ventos, e pior, o vento era contrário. Por quê? Quando o vento é favorável, é mais fácil ser guiado pela estrutura. O problema é quando o vento contrário nos faz perder o controle. O que se torna um dos maiores medos do ser humano, qual que é? Perder o controle. Estar em altas ondas, em altas tempestades, nos faz perder a fé, nos faz ficar sem direção. Por mais experientes que sejamos no dinheiro, por exemplo, tem pessoa que a planilha dela é certinha, não sai uma vírgula do lugar. É a estrutura que ela tem. Porém, às vezes quando o vento é contrário, sai fora da estrutura, sai fora daquilo que ela está sempre acostumada a ter, ela se desespera e vai começar a procurar outro problema para resolver o problema inicial. E qual que é o problema disso, irmão? O problema é que, se no momento mal da vida, se no momento em que estamos em nossas estruturas seguras, porém, o vento bate na esquerda, bate na direita, o vento é contrário, começa a surgir tempestades, esses lugares nós tratamos como lugares ruins para conhecermos a Jesus, porém,
esses lugares são os melhores lugares para que nós possamos conhecer outras características de Jesus. Melhor dizendo, não existe lugar melhor para conhecer Jesus do que no meio de grandes tempestades. Não existe lugar melhor para conhecer Jesus do que no meio de grandes problemas, do que no meio de grande dificuldade. Nós estamos fugindo de problemas, mas preste atenção. Eu não conheço ninguém que tenha um relacionamento com Jesus que foi forjado em Paris, na Torre Eiffel. Eu não conheço ninguém que ora e o demônio é expulso, pessoa é curada, milagre acontece, e essa pessoa foi forjada no oásis, bebendo uma Coca-Cola de manhã, olhando para a praia. Não tem. Os melhores lugares para conhecermos a Jesus, as características de Jesus, é no meio das tempestades. É no meio das tempestades. Olha só o que diz o versículo 25. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Tempestade, barco, estrutura, onda, desespero. Porém, ninguém antes havia andado sobre o mar, até aquele dia. Provavelmente os discípulos pensaram: estamos no meio da tempestade, Jesus está muito distante, provavelmente não havia outro barco na praia, e se houvesse, ninguém em sã consciência entraria no mar, dizendo: Jesus, seus discípulos estão lá no meio do mar, eu vou te ajudar. Ninguém entraria. Sabe qual possivelmente era o pensamento dos discípulos? Jesus está longe, Jesus ficou na praia, não tem barco, Jesus não pode fazer nada por nós, Ele não vai conseguir chegar até nós. Estamos no meio do mar, a distância é longa, não tem barco, não tem jato, não tem iate, não tem nada. Jesus não vai chegar até nós. Abre as aspas comigo. Eu vou explicar para você a máxima que todo vendedor normal entende, ou deveria entender, e eu vou fazer um paralelo com o que nós deveríamos entender sobre Jesus. Toda pessoa que fala sobre o marketing, sobre venda, ele ensina o seguinte: não olhe, ou melhor, o bolso do cliente não é o seu bolso. Conversa com qualquer pessoa que venda coisa cara, que venda carro de luxo, que venda casa de luxo. Sabe o que essa pessoa aprende? O bolso do seu cliente não é o seu bolso. Não olhe para a aparência do cliente, apenas ofereça o produto. Conheço pessoas que vendiam coisas caras para pessoas em casas caindo aos pedaços, de chinelo, bermuda, e a pessoa tirava um pacotinho debaixo do colchão e comprava. Não olhe a situação do cliente, apenas ofereça. E como é que eu vou aplicar isso ao que nós estamos lendo? Não olhe a capacidade de Jesus. Não olhe para a circunstância em que você está. Não olhe para a distância que parece que Jesus esteja. Assim como aquele que vende apenas oferece o produto, e desde que a pessoa decida se quer comprar ou não, a nossa missão é não olhar para a circunstância, não olhar para a capacidade de Jesus quando se trata de fazer milagres. A nossa missão é apenas orar. A nossa missão não é: a situação está difícil, não está acontecendo nada, meu Deus do céu, meio das águas, o negócio não está fácil. Não olhe para as circunstâncias, apenas ore. Ninguém havia andado sobre as águas antes, até Jesus andar. Ninguém havia colocado os pés sobre as águas antes, até Jesus colocar. E aí, quando eu falo sobre isso, eu lembro de quando Deus manda Moisés ir até o Egito resgatar o povo. Sabe o que Moisés fala para Deus? Na discussão é: Deus, eu não sei falar direito. Deus diz: vai lá então, seu irmão vai falar por você. Aí Deus diz: aí Moisés diz: quem que eu vou dizer que me enviou? Aí a resposta de Deus para Moisés é: você vai dizer que o eu sou te enviou.
Vou repetir. Você vai dizer para Moisés que o eu sou te enviou. O que é o eu sou? O eu sou, o que Deus estava querendo dizer era, Deus estava dizendo para Moisés, eu tenho a medida exata para realizar no momento exato aquilo que precisa ser realizado. Vocês vão precisar passar por um mar. Eu sou o que abre o mar. Vocês vão precisar de comida. Eu sou o maná que vai cair do céu. Vocês vão precisar de água. Eu sou a rocha de Meribá. E se tratando de Jesus, que também é Deus, é a mesma coisa. Quando nós precisamos de socorro, no meio das águas, a estrutura está sendo balançada, o vento está sendo contrário, Jesus é aquele que ainda anda sobre as águas. Presta atenção, irmãos, por falta de visibilidade, os discípulos não conseguiram nem reconhecer a Jesus. Versículo 26 diz assim: os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. Estou certo? É um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Pode vir, por favor. É um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Presta atenção. De madrugada. Roupa clara que normalmente o judeu vestia. Andando sobre as águas. Era tudo. Menos Jesus. Não dá nem para julgar os discípulos, porque você está no meio do mar, não está vendo nada, um palmo na sua frente, aparece alguém de branco andando sobre as águas, fantasma, aparição. E por que eles pensaram isso? Porque eles ainda não haviam vivido experiências o suficiente para reconhecer Jesus em meio às tempestades. E aqui fica a pergunta para você: será que nós temos a capacidade de reconhecer a Jesus em meio a tempestades? Pensa comigo, retome na sua mente agora o pior momento da sua vida, na pior situação da sua vida, você conseguiu enxergar Jesus em meio à tempestade? Lembra do pior momento que você enfrentou? Não sei qual foi. Perca de emprego, perca de um ente querido, perca de alguém que você amava muito, situação financeira em baixa. Não sei qual foi a pior situação que você viveu na sua vida, mas na situação mais difícil que você viveu na sua vida, você conseguiu enxergar a Jesus nessa situação. E aí eu volto para o outro lado, nas pequenas situações do dia a dia, será que nós conseguimos enxergar Jesus? Por mais difíceis que sejam. E por que é que nós temos que enxergar Jesus nas pequenas situações do dia a dia? Por quê? Porque se nós conseguirmos enxergarmos Jesus nas pequenas situações e nos pequenos milagres do dia disso, é só isso que vai nos fortalecer para quando enfrentarmos grandes situações e olharmos para a situação ao contrário e vermos Jesus vindo em nossa direção e reconhecermos que é Ele e não um fantasma qualquer. Já parou para orar a Deus na pequena coisa, irmão? Eu disse isso há algum tempo atrás, que eu era meio ateu de orar por cura, assim, ó. Falo, Deus, orar por cura, esse negócio é meio complexo. Aí sabe o que o Senhor ministrou no meu coração, irmão? Qual que é o problema? Você quer orar para quem está deitado no leito de morte, entubado, mas você não tem coragem de orar para dor de cabeça. Como é que você ora para alguém entubado, no hospital, à beira da morte, sendo que você não tem pequenas orações de milagres durante a vida, pela oração de cabeça, dizendo, Deus, dor de cabeça não inerente do homem, é fruto do pecado, está repreendido em nome de Jesus. Preste atenção no que eu vou te dizer. Pare de pedir coisas grandes para Deus, sendo que as pequenas te paralisam. Vou repetir. Pare de pedir coisas grandes para Deus,
sendo que as pequenas te paralisam. Estava numa guerra intensa com Jesus nas últimas semanas, dizendo: Deus, preciso de dinheiro, está difícil, pouco dinheiro entrando. Aí a conversa com Deus é: deixa eu ver o que você está, para que você precisa de dinheiro? Para isso aqui. Aí vai fazendo as contas ali, 10, 15 mil reais, aquela quebradinha toda. Fala: não. Aí Deus fazendo eu lembrar, trazendo a minha memória: lembra que você orava pedindo milhões? Lembra? Como é que eu posso colocar milhões na sua mão, sendo que você não consegue lidar com dívida de milhares de reais? Se engana não, irmão. Se você ganha um salário mínimo hoje, se amanhã você ganhar 5 salários mínimos, se você está apertado hoje, amanhã com 5 salários mínimos, é a mesma coisa, só aumenta o nível de vida e o nível de dívida. Já aprendi a dormir no escuro, a dormir no barulho, já falei com vocês. Se você quer viver coisas grandes, como é que você deixa pequenas coisas te paralisarem? Deus, eu quero viver coisas grandes, mas a coisinha pequena, não sei se eu quero mais, não sei se eu vou mais. Olha só, Lucas 17, 5 diz assim: diante disso, pediram os apóstolos ao Senhor: aumente a nossa fé. Versículo 6, ao que encorajou o Senhor: se tiveres fé do tamanho da semente de mostarda, podereis dizer a esta amoeira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedecerá. A semente de mostarda está aí a imagem que eu te pedi para colocar? A semente de mostarda, irmão, não é mostarda folha, não é mostarda que você come com angu, não. Eu vou te mostrar o que é semente de mostarda e o que Jesus estava falando com semente de mostarda. Olha só o que Jesus quer dizer com a fé do tamanho de um grão de mostarda. Ali, um grão de mostarda. Jesus disse: vocês estão pedindo fé? Estamos. A sua fé não precisa ser gigante. A sua fé precisa ser de um tamanho de um grão de mostarda, minúscula. Mas ele não diz uma fé pequena que continua pequena. Um grão, a função de um grão é ser jogado na terra e florescer. E quando o grão de mostarda floresce, o que acontece? Uma árvore de mostarda. E o tamanho da árvore de mostarda? Imensurável. Quando Jesus diz, quando Jesus diz aos discípulos, quando os discípulos pedem a Jesus: aumente a fé, e Jesus diz: a sua fé não precisa ser grande, ela precisa ser crescente. A sua fé não precisa ser gigante, ela só precisa crescer. O grão de mostarda é minúsculo, mas a árvore é gigantesca. Agora preste atenção no que eu vou te dizer. Quando você pede ao Senhor para aumentar a sua fé, Ele não vai te dar uma fé do dia para a noite. Sabe o que Ele vai te dar? Situações desafiadoras para que a sua fé possa ser aumentada. Quando você pede ao Senhor: Deus, eu preciso de fé, eu preciso que o Senhor aumente a minha fé, Ele não vai dizer: tá bom, amanhã você vai acordar com uma fé gigantesca. Não, Ele vai te dar situações desafiadoras para que a sua fé possa ser aumentada. E se nós não o conhecermos no momento de dificuldade, pensaremos que ele é um fantasma. Olha só, os discípulos estavam com tanto medo, mas tanto medo, que começaram a gritar. Não sei você, irmão, mas não há nada mais atemorizante do que um bando de homens num barco gritando. Por quê? Porque histerismo não é coisa de homem. Mulher que grita. Já viu aqueles vídeos de carro que vai para sofrer um acidente, ou está perto de um acidente, ou a carreta ultrapassa, e as mulheres gritam: Aaah! E o cara na direção assim, ó. Quem já passou por situações difíceis sabe do que eu estou dizendo. Chuva, pau quebrando de chuva, a estrada do cara não está vendo um palmo na frente da terra, a mulher desesperada e o cara: não, está tudo bem. Mas o cara chega em casa travado assim, ó, a mão saindo do volante dedo por dedo assim, ó. Porque não é normal do homem histerismo, não é normal do homem ficar gritando. Mulher grita, é normal, mas homem não fica gritando. Mas nesse exato momento, eles estavam tão desesperados que estavam gritando. Qual que é a situação? É que o emocionalismo não move o Senhor.
eu vou gritar, eu vou berrar, eu vou fazer escândalo. Não, emocionalismo não move ao Senhor. Não sei se já aconteceu com você, mas eu já fiz isso, gritando, Deus, dentro do carro, até quando? Aí sabe o que eu descobri? Emocionalismo não move a mão do Senhor. Sabe o que move a mão do Senhor? Fé. Jesus não responde o seu grito, Ele responde a sua fé. Jesus não responde ao seu desespero. Por que Ele não responde ao seu desespero? Porque Ele não está desesperado. Às vezes a gente acha que a situação é tão difícil e a gente está mandando e-mail para o céu, e aí Deus não está vendo. Miguel que está lá com o e-mail e está mandando para a lixeira toda hora, dizendo, não, esse aqui é lixo, esse aqui é lixo. Deus não está vendo nada. Deus não entra em desespero. Por quê? Porque Ele conhece o presente, o passado e o futuro. Ele não está preocupado com o seu emocionalismo. Ele não está preocupado com o tanto que você grita. Ele está preocupado com o tanto de fé que você consegue exercer mediante as situações difíceis. Você está comigo, irmão? Olha só o que diz o versículo 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenha medo. Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que a coragem para nós é quase que uma utopia, quase que uma farsa. Por quê? Porque nós somos cães de portão. Já viu o cão de portão? Só faz barulho. A gente tem coragem para fazer o que já está na cara, o que já está fácil de fazer. O nosso problema é que nós somos cães de portão. Quando abre o portão a gente recua. Temos que ter medo? Temos que ter medo, porque o medo, ele nos mantém a salvo de muita coisa. O medo só não é bom quando ele contradiz aquilo que Jesus está dizendo. O medo só não é bom quando ele contradiz aquilo que Jesus está dizendo. Se você ouviu a voz de Jesus, não pare de caminhar. Se é para obedecer a voz de Jesus, preste muita atenção nisso aqui, que isso aqui me dá muito paz na minha vida, irmão. Se é para obedecer a voz de Jesus, e você está com medo, vai com medo mesmo. Quem está falando? É eu? É o pastor que está falando? Não é assim, tem que orar. Quem está falando? É meu pai que está falando? Não, peraí, tem que orar. Mas se é Jesus quem está falando, e você dizendo, Jesus, eu estou com medo. Mas se você sabe, tem a percepção que é Jesus falando no seu coração, vai com medo mesmo. Vai do jeito que você está, com a roupa que você está. Eu sou prova viva disso, irmão. Quem me conhece 6, 7 anos atrás, dependia de cesta básica de pessoas. Olhar na panela e dizer, é a última. E aí Deus mandar a pessoa. Uma vez eu enchi o carro de cesta básica para ajudar um amigo meu a entregar a cesta básica na vila, que ele fez um jogo, botou a cesta básica do jogo para a entrada, ganhou um tanto de cesta básica, ele disse, cara, eu estou sem carro, eu tinha um Corsa velho, muita história para contar, ele disse, me ajuda? Me ajuda. Botando um tanto de cesta básica no carro, enchemos o carro de cesta básica e fomos entregar a cesta básica, entrega a cesta básica, entrega, aí eu sabia que na minha casa estava acabando a comida. Mas não pedi dizendo, Deus sabe todas as coisas. Aí chegamos no salão dele de beleza lá, aí chegamos lá e ele disse, cara, sobrou uma cesta básica aqui, mas não sobrou não, é para você. Eu sou prova viva disso, há 6 anos atrás, vivendo cesta básica, e hoje tirando dinheiro para abençoar outras pessoas com cesta básica e com aquilo que as pessoas precisam. Por quê? Eu estava com medo? Óbvio que eu estava. Eu tenho medo até hoje? É óbvio que eu tenho. Você acha que quando eu falo com você de R$1,5 milhão eu não tenho medo? Não, é óbvio que eu tenho. Mas eu prefiro caminhar com medo do que ficar estagnado. Eu prefiro andar com medo do que continuar estagnado. Se Deus te falou para você ir e você está com medo, vai com medo mesmo. E foi o que Pedro fez. Olha só o versículo 28 e 29. Então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando sobre as águas. E Jesus disse, venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Presta atenção, irmão,
Pedro estava com medo? Óbvio. Porém, o medo impediu que Pedro andasse sobre as águas? Não. Estava tremendo de medo dentro do barco? Óbvio que estava. Mas quando Jesus chamou, ele disse: não vou. O medo paralisou? De forma alguma. O problema não é o medo, o problema é quando o medo nos paralisa. Uma coisa é a pessoa ter medo de dirigir, outra coisa é a pessoa travar quando senta no volante, irmão. Pedro poderia ter medo da rejeição? Sim. Na hora que ele pulasse nas águas, Jesus dizia: volta. Não foi o que disse. Pedro poderia ter medo do desconhecido? Óbvio, era um fantasma que todo mundo estava dizendo, um bando de homens gritando, tempestade forte, homens experientes em meio ao mar. Ele poderia ter medo do desconhecido, mas mesmo assim ele foi. Ele poderia ter medo de toda a situação, mas ele olhou para tudo e disse: quem está me chamando? De quem é a voz? Eu estou indo. Foi com o mesmo medo que todo mundo estava no barco. Ele estava com o mesmo medo, mas ele foi. Ele avançou, porque o Senhor estava o chamando. Qual que é o problema? O problema é que muitas das vezes não basta apenas a coragem para começar, mas também teremos que ter coragem para prosseguir. Olha só o que diz o versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. Por vezes você vai ter que ter coragem para começar, mas além da coragem para começar, vai ter que ter coragem para prosseguir. Deixa eu te explicar isso. Eu estava aqui na igreja segunda-feira, vim resolver um banco de reserva ali, parei o carro na porta, liguei o carro de manhã, parei o carro. Aí eu saí na hora do almoço, irmão, com a fome. Aí fui para entrar para dentro do carro, abri os vidros do carro, que estava quente. Na hora que eu vou bater na chave, quem disse que funciona? O carro não ligava. Mas a experiência que eu tinha era, nos carros antigos, velho, a bateria ia dando sinal que ia acabando, né? Mas os carros mais novos, ele não dá sinal, ele só acaba. E o problema é seu. Aí na hora que eu bati, não estava pegando, eu disse: bateria. Por quê? Porque a bateria bateu, não deixa o carro funcionar. Eu já me liguei que era bateria, liguei para o cara da bateria, o cara da bateria trouxe a bateria para mim. Aí qual que é a analogia que eu quero trazer a você, irmão? O carro, um veículo, tem duas peças que são responsáveis por manter o seu funcionamento: bateria e alternador. Bateria e alternador. A bateria é a fonte inicial do veículo. Você tem que bater, a bateria é responsável por fazer o veículo ligar. Assim como nós, às vezes temos que ter a bateria, que é a coragem para iniciar. Tem bateria? Tenho, bora, comece. Mas tem outra peça no carro, que é o alternador, que é responsável por gerar a energia do carro. A bateria liga, passa para o alternador, o alternador pega a força do motor e distribui para o sistema elétrico. Eu já fiquei com o carro na rua, porque o alternador não funcionava mais. Porque a bateria recarregava, o alternador queimou, e durante um tempo ele funcionava com a bateria, mas o alternador estava queimado. Porque o que faz o carro continuar andando não é a bateria, é o alternador. O que faz o carro continuar na estrada não é a bateria, é o alternador. Por vezes o que você precisa não é de bateria mais, já está ligado. Por vezes o que você precisa é de alternador para continuar andando. Porque o alternador é responsável por gerar energia até para a bateria. Se você não tiver com o alternador bom, até a bateria vai queimar, que foi o que aconteceu comigo. Talvez você já começou, talvez o Senhor te chamou e você foi. Assim como Pedro teve coragem para iniciar, porém as pressões internas não conseguiram deixar você prosseguir e começou a fazer você afundar. Assim como Pedro começou a afundar. Qual que era o comando de Jesus? Pedro disse: deixa eu ir. Jesus disse: venha.
Talvez por dentro Pedro disse: é Jesus mesmo, eu vou. Aí Pedro vai e começa a caminhar sobre as águas. Qual que é o problema? Pressões externas começaram a afundar. E preste muita atenção, existem duas situações que vão nos dar medo, sempre. A primeira delas, pressões internas. Aquilo que você foi gerado na sua infância lá e tal, essa conversa toda. Pressões internas podem te dar medo e talvez não deixe você avançar. A segunda coisa, pressões externas. A situação do Brasil, a situação do país, a situação da empresa, a situação do A, a situação do B. E aí a pergunta que fica para você é: qual dessas situações estão te paralisando? Porque Pedro não teve medo de começar, ele começou, mas quando ele colocou o pé na água, ele começou a afundar, porque faltou a coragem para continuar. Porém, Pedro, ainda que tenha afundado, ele fez o que os outros não fizeram. O que? Andou sobre as águas. Não importa se 30 centímetros ou 30 metros, só houveram dois homens na história que andaram sobre as águas. Quem? Jesus e Pedro. Jesus andou porque podia, Pedro andou porque teve coragem e creu naquele que podia. E além do mais, é melhor ter coragem de andar sobre as águas com Jesus, que nos ensina a ter coragem, do que ficar no barco com tanto de incrédulo. Era aqui que era para você dar glória a Deus aqui, ó. Porque dentro do barco era cada um por si, irmão. Já viu o Titanic? Até hoje eu acho que cabe o Jack e a Rose naquela madeira. Até hoje eu tenho certeza que cabe os dois, até hoje. Mas quando o barco está afundando, é cada um por si. Você não viu não? Um dos comandantes lá do navio derrubando o povo na água para entrar no barco. Por quê? O barco está afundando? Cada um por si. Dentro do barco, se o barco afundasse, era cada um por si. Cada um agarra numa madeira, cada um se vira, cada um resolve sua vida. Dentro do barco, cada um por si. Mas sobre as águas, Pedro tinha com quem falar. Com o que ele disse? Jesus, salva-me. Sabe o que eu li esses dias para trás? Nem está no meu esboço, mas deixa eu te falar. Eu li um livro e o cara dizendo o seguinte, falando sobre organização de igreja, ele disse: quando foi escolher as metas da igreja, ele escolheu metas grandes o suficientes, que tivessem que o manter de joelho o tempo todo. Ele disse: nós escolhemos metas que eram inalcançáveis para nós, mas para quê? Para nos manter de joelho o tempo todo. Ficar no barco com tanto de incrédulo, numa estrutura com tanto de pessoas que não criam, 11 pessoas numa madeira que poderia afundar, é muito pior do que pisar na água, mesmo com o vento batendo, mesmo com que o ambiente não seja propício, mas Jesus está lá, e para Jesus você pode gritar: salva. E como Jesus estava lá, ele prontamente salvou a Pedro, versículo 31 e 32, para finalizarmos. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. O que Jesus quis dizer com um homem de pequena fé? Jesus estava dizendo: se você tivesse um pouquinho mais de fé, você não teria afundado. Se você tivesse um pouquinho mais de fé, um pouquinho mais de espera, dava para você ter ido. Preste muita atenção no que eu vou te dizer agora. A dúvida não pode, ela vai nos tirar a oportunidade de conhecermos Jesus verdadeiramente. Vou repetir: a dúvida não pode, ela vai tirar de você a oportunidade de conhecer Jesus verdadeiramente. Algumas perguntas. A primeira: qual área da sua vida você precisa de coragem? Mentalize aí, não precisa me responder. Qual área da sua vida você precisa de coragem? Qual área da sua vida você percebe que está no meio das ondas, em uma estrutura, com um tanto de gente incrédula, mas você não tem coragem de fazer aquilo que Jesus te chamou a fazer, por causa desse tanto de gente incrédula? Qual área?
Me lembro do meu último trabalho de carteira assinada, Confermeta 2013. 14, 15, sei lá, 15. Fiz questão de esquecer. Botei fogo na minha carteira de trabalho há uns anos atrás. Eu me lembro de ter um dia estressado, eu disse, eu não consigo mais viver aqui. Era um emprego que era ok, mas eu nunca lidei com empregos. E aí eu lembro de ter pegado um papel, escrito uma data no papel, assim, ó, 20 e poucos de novembro. Escrevi, chamei a galera que trabalhava comigo, chamei todo mundo, falei, vem cá, todo mundo. Tá vendo essa data aqui? Tô. Grave que você não vai me ver aqui depois dessa data. As coisas aconteceram muito antes do esperado. Eu tinha falado que ia sair em novembro e saí, sei lá, em maio. O dia da minha saída foi desesperador, porque todo mundo, não, aqui a gente ganha bem. O gerente geral chegou e disse, não, o mercado de trabalho está ruim. Acabou de virar o governo, crise, greve, tal, greve do ônibus por causa de 20 centavos, o negócio vai ficar ruim. Eu disse, não dá mais não. Cheguei em casa, conversei com o Orlando e disse, não dá mais, e aí? Ah, não quer? Não quer mais não? Não, então vai, faz o que você quer fazer. Deixa eu dizer, irmão, todo mundo incrédulo, da minha banca de trabalho, todo mundo que olhava fora do emprego, incrédulo. Dizer que foi fácil, 10 anos sem a demanda de passar um cartão e sair o dinheiro, não foi, irmão, não é até hoje. Dizer que foi fácil sair de um trabalho onde tinha uma segurança, de uma férias, um FGTS ali e tal, de um 13º que está chegando, dizer que foi fácil sair, não foi, óbvio que não é até hoje. Mas qual que é a questão? Eu resolvi ouvir a voz de Deus, e eu prefiro andar no mar, ainda que seja desequilibrado às vezes, ainda que tenha muitas ondas às vezes, ainda que seja difícil às vezes de caminhar, eu prefiro estar sobre as águas com Jesus, do que estar numa estrutura com um tanto de gente incrédula. Fulano não crê, tudo bem, eu prefiro andar sobre as águas com meu Jesus, porque se eu estiver afundando, eu posso levantar as mãos e dizer, salva-me, como eu já fiz algumas vezes, do que andar com um tanto de gente incrédula. Prefira o mar do que a incredulidade do barco. E por que nós devemos ter mais fé e menos medo? Para que nós possamos glorificar o nome de Jesus. Versículo 33 diz assim, e os que estavam no barco adoraram dizendo, verdadeiramente o Senhor é Filho de Deus. Tudo isso é para que possamos glorificar o nome do Senhor. Todas as situações da sua vida, irmão, que você vai executar, não é para que você se exalte, dizendo, eu sou bom. E deixa eu te contar um segredo. Se você quer andar com Jesus, os crescimentos na sua área, na sua vida, independente qual seja a área, esses crescimentos devem ser inexplicáveis. Os crescimentos na sua vida, se você quer andar com Jesus, eles devem ser inexplicáveis. Exemplo, que família linda que você formou, como que você fez? Não sei. Como que você cresceu na sua profissão, na sua empresa? O que você fez? Não sei. Como que você cresceu no seu ministério? O Senhor tem te usado, como que você fez? Não sei. Aí as pessoas dizerem, se você não sabe o que aconteceu, então quem foi que fez por você? A resposta é simples, o Filho de Deus, estava andando comigo sobre as águas. Todo o crescimento que você conseguir explicar, foi você quem fez crescer. Sabe quem sabe explicar crescimento? Os CEOs de grande empresa que não são servos de Jesus ainda. Você senta com eles e vão dizer, faz isso, faz aquilo outro. Eu sento às vezes com os pastores de muita gente, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 pessoas, e aí pergunta, e aí pastor, como é que foi? Ele falou, não sei. Um dia eu estava pastoreando uma igreja de 50, outro dia eu estou pastoreando uma de 5.000, não sei o que aconteceu.
Pessoas que tiveram crescimento em empresas exponenciais, dizendo: eu não sei o que aconteceu, qual foi a estratégia? Eu não sei. Um dia eu estava quebrado, sem dinheiro, no outro dia eu estava com dinheiro no banco, empresa grande, o que aconteceu? Não sei o que aconteceu. O dono da Colgate lá, da pasta de dente, o dono mesmo, o fundador já morreu. Sabe o que esse cara fazia? A oferta desse cara era, a conta dele era: minha empresa fatura X, 90% é de oferta, 10% a empresa se vira. 90% do que entra na minha empresa é do Senhor, com 10% a empresa se vira. Como que faz? Não sabe. A empresa pode passar por momentos difíceis? Não pode não, vai. Mas sabe qual que é o bom de andar com Jesus sobre as águas? Eu não sei como aconteceu. Eu não consigo explicar o que aconteceu na minha casa. Minha casa era uma bagunça, eu vim de uma família bagunçada, mas o Senhor me deu uma família boa, uma família estruturada. O que aconteceu? Eu não sei. Eu vim de lugar nenhum. O Senhor me fez crescer. O que aconteceu? Eu não sei. Então quem fez? O Filho de Deus. É o próprio Deus que nos dá coragem para que possamos andar sobre as águas. Fique de pé no seu lugar. Não tenha medo, se for a voz de Jesus te chamando. Não tenha medo, se for Jesus dizendo: já estou te falando há muito tempo. Foi o que eu disse no início: não seja adiantado, mas não se atrase. Talvez Jesus está falando no seu coração há muito tempo, e você, por medo, não caminhe sobre as águas. Quero que você coloque as mãos no seu coração. Vamos orar. Nós te louvamos, Jesus. Por vezes o medo quer nos parar. Por vezes o medo quer nos fazer desanimar. Por vezes, Pai, nós olhamos para a circunstância e não sabemos o que fazer. Mas a oração que eu quero fazer para o Senhor hoje é: nos ensine a ouvir a sua voz e enxergar que era o Senhor primeiramente, Pai. Nos ensine nas circunstâncias, não olhar para a circunstância apenas, mas para olhar se é o Senhor que está nos chamando para andar nessas circunstâncias, por pior que sejam aparentemente, Pai. A nossa fé não está firmada sobre homens, a nossa fé não está firmada sobre a situação do país, a nossa fé não está firmada sobre o governo, a nossa fé está firmada sobre o Senhor, Pai. Nos ensine a andar sobre as águas. Nos ensine a caminhar com o Senhor, Pai. Se tem alguém aqui nessa noite que precisa de um milagre, em qualquer área que seja, Pai, e não tem fé para dar o primeiro passo para que o Senhor possa proporcionar o milagre, que o Senhor, meu Deus, possa dar coragem a essa pessoa. Fazer com que ela enxergue que é o Senhor que está chamando, independente qual seja a circunstância. E que o seu nome, Pai, possa ser glorificado e exaltado em nossas vidas. E que nós possamos cantar no final de tudo que o Senhor fez por nós, e ao Senhor seja toda a glória e toda a honra, em nome de Jesus, amém. E se você crê nisso, aplauda ao Senhor Jesus. Aleluia.